Glórias a Deus. Pode se assentar, querido. Bendita a presença de Deus aqui nesse lugar. Está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Aleluia! Ele pediu que você abrisse a sua vida junto comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Deixe sua Bíblia aberta, vamos ler agora. Mateus, capítulo 7, a partir por esse. Ou melhor, nós vamos fazer essa leitura. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 7, versículo de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Acompanhe aí comigo a leitura. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentaram disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Preste atenção na leitura. Pelos seus frutos colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quantos podem dizer amém? Pai, é a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Fala conosco, queremos, precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa muito igreja. Quero referir com todos vocês que agora hoje seja uma solenidade de formatura muito especial da Santa Graça. E a palavra tem mais a ver, né, com os formandos. Mas Deus, Ele nunca deixa a gente ser uma fatia do bolo. Né? Você veio comer? Vamos dar essa patada aqui, em nome de Jesus. E o meu coração, irmãos, eu posso dizer isso assim, com toda sinceridade, dizendo a vocês, meu coração ele queima pelo destino de vocês. Eu diria que culto como esse, o desejo do meu coração, acredito também, o coração da pastora Zulima, é assim, apontar aquilo que Deus quer fazer através de você, apontar o seu destino, apontar aquilo que Deus quer fazer através de você. No entanto, eu preciso dizer, eu preciso lembrá-los que o seu destino nunca é mais importante com aquilo que você é. Isso serve para todos nós. O seu destino nunca vai ser mais importante do que aquilo que você é. Dito isso, a gente precisa entender. Eu penso que Deus ele está mais preocupado com a minha intimidade com Ele. Deus está mais preocupado com o meu relacionamento com Ele do que com aquilo que eu posso fazer para Ele. Quem está entendendo? Depois, quando a gente fica observando certas coisas, por exemplo, Deus, Ele levanta líderes, mas Ele não precisa dos líderes. Sabia disso? Deus, Ele não precisa. Tem teólogos que eu sei que não concordam comigo, inclusive alguns que estudaram comigo, se eu falar isso, Ele me dá uma pedrada, né? Mas o Deus que eu conheço, Ele não precisa do Ronald. Ele usa com graça, com misericórdia. Ele levanta, irmão, o que Ele quiser. Jesus disse que Ele pode levantar missionários das pedras. Lembra disso? Deus não precisa da gente. Deus, Ele nos dá essa chance. Deus, Ele levanta, Ele sustenta, Ele dá graça. É por misericórdia que Ele nos usa, é por graça de Deus. Mas agora uma coisa que eu posso dizer com toda certeza, irmão, no nome de Jesus, uma coisa que queima no coração de Deus, é ter relacionamento com o ser humano. Ter relacionamento com o homem. Ter relacionamento com você. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, e Ele colocou nesse céu e nessa terra um jardim, criou um jardim para que o homem pudesse habitar. Criou o primeiro homem chamado Adão, deu a ele ali toda a terra para ele poder habitar aquele jardim. E a gente observa quando olha o texto bíblico que Deus ele vinha visitar o homem todos os dias ele vinha visitar Adão. E ele não vinha, irmão,
simplesmente para ver somente ali como que Adão estava cuidando do jardim. Ele não vinha só para observar se aquilo que Adão estava fazendo, isso era legal para ele, importante sim. Agora eu penso que a principal coisa pela qual o Senhor queria, quando visitava esse jardim, era para estar com Adão, estar com ele, ter momentos com ele. Jesus ele ensina isso. Jesus ele ensina isso. Naquela ocasião em que Marta e Maria, Jesus chega e Maria se lança aos seus pés, enquanto Marta, no seu ativismo, estava lá lidando com seus afazeres. Preste atenção, principalmente vocês que estão se formando hoje. Nesse texto, a Marta reclama com Jesus e diz: olha o tanto de serviço que eu tenho. O Senhor também está sendo conivente disso aí. Dá uma ordem para essa mulher. Ora, homem, dá uma ordem para essa mulher trabalhar. E aí Jesus diz para ela: Marta, porque está agitada, ansiosa o teu coração. Porque em verdade eu digo que ela, Maria, escolheu a melhor parte. E a parte que ela escolheu não lhe será tirada. O que eu aprendo com Jesus nesse texto? Que mais importante do que fazer para Jesus, eu estar com Jesus. Mais importante do que fazer, é eu estar desenvolvendo intimidade com Ele, relacionamento com esse Jesus. A principal coisa que o Senhor queria com Adão era vê-lo, era desenvolver com ele relacionamento, eu penso. Mas quando o homem pecou, a gente observa na Bíblia que Deus ele começou a montar uma estratégia, um plano para reconquistar a comunhão que havia se perdido, esse elo, essa ligação de intimidade entre Deus e o homem. E aí quando a gente volta os nossos olhos para a Bíblia Sagrada, a gente, por exemplo, vê versículos como: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Deus trabalhando todo o Evangelho. A gente precisa lembrar disso, Ele trabalha para fim, assim, o objetivo do Evangelho é chegar nesse clímax, Deus restaurando através de Cristo a sua comunhão. Sabe por que tem aquele versículo na Bíblia, João 3,16? Porque Deus amou o homem de tal maneira que deu todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê? Porque Deus sentiu saudades da comunhão que Ele mantinha com o homem, e Ele deu Jesus para passear conosco na viração do dia também, para desenvolver com o homem relacionamento. Quem está entendendo isso, diga amém. Então, alguns de vocês, não acredito que somente daria aqui, tudo bem de uma forma geral, mas especialmente, eu acredito que Deus irá levantar pastores, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar líderes, segundo o seu coração, bem levantado. Deus vai te dar uma unção específica, quem sabe, você que está aqui, para você ministrar, revelar o coração de Deus nessa cidade de Quatis, talvez, quem sabe, até fora. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus, que nesse processo, o coração de Deus, ele está desse tamanhozinho assim, porque ele tem medo de te perder. Porque para ele, não adianta ele ganhar um bom líder, se ele perder o coração desse líder. Para ele, o Senhor, Ele quer desenvolver conosco, restaurar conosco intimidade, relacionamento, e Ele quer ficar conosco, ter comunhão conosco. Ele quer que a gente desenvolva isso. Isso é para todos. Quem está entendendo, diga amém. Nos últimos anos, a gente tem testemunhado isso aqui, e vocês podem falar isso melhor do que eu, que é uma onda do Espírito Santo, de unção sendo derramada aqui nessa igreja. E o meu coração tem vezes que parece que vai explodir de tanta alegria, de ver, de sentir aquilo que Deus está fazendo no seio da igreja. Existe uma paixão do céu por esse lugar aqui, uma paixão de Deus por você que é filho, que é discípulo de Jesus. Amém? Você sente assim? Crê assim? Também creio, irmão. E todas as vezes que eu penso nesse privilégio que Deus tem feito conosco aqui nesse lugar, o meu coração se estremece, ele treme, porque o Senhor, Ele não nos quer uma igreja ativista, uma igreja que se resume nos programas, nos eventos, aquela igreja que de tanto ter evento para preencher
a sua agenda, as lacunas, ela acaba por negligenciar uma outra parte muito importante, que é a razão do qual Deus mandou Jesus, que é desenvolver com Ele intimidade, relacionamento. Ser uma igreja de discípulos, de discípulas, nós precisamos ser isso. Nós precisamos desenvolver intimidade com o Senhor, relacionamento. Eu não sei se você sabe, mas a cruz de Cristo, ela nasceu no relacionamento entre Ele e o seu Pai, no relacionamento entre Deus e Jesus, o envio, que é o sentido do mundo que nós estamos realizando aqui, o mundo de envio, enviando a seara, enviando a missão. A encarnação, o Verbo, quando o Verbo se fez carne, ele nasceu da intimidade do Pai. De modo que eu digo isso para você, igreja, em nome de Jesus, não existe relacionamento, não existe, como pode dizer, ministério eficaz, sem que se tenha um profundo relacionamento com Jesus Cristo. Um profundo relacionamento de intimidade com Jesus. Relacionamento de intimidade com Jesus é sinônimo de ministério poderoso e ministério eficaz. Eu digo isso, irmãos, porque hoje a igreja ela tem muitos apetrechos religiosos, né? A gente tem muita coisa, microfone, como você viu, né? Os samples, as peradeiras. O Robinho veio hoje aqui, né? Aquele tecladão dele todo sampleado, todo computadorizado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esses ornamentos. Glória a Deus por esses apetrechos. Até que eu posso chamar assim. Mas a principal coisa, irmão, entenda isso em nome de Jesus. A principal coisa que o Senhor ele quer desenvolver conosco é intimidade. O centro de tudo é o nosso relacionamento com Deus. Isso é o principal. E eu digo isso porque relacionamento com Jesus a gente não encontra somente numa escola de 9 meses como vocês frequentaram, concluíram, que é o TDM, treinamento de discípulos. Relacionamento com Jesus a gente não encontra frequentando 4 anos, por exemplo, numa faculdade de teologia. Relacionamento com Jesus se dá no dia a dia, é vida diária com Jesus. Você precisa amar Jesus mais que tudo. Você que se formou, principalmente, e que pretende desenvolver o seu ministério como líder na casa de Deus, ame ao Senhor, ame a sua palavra. Se é todos nós, o desejo de Deus, relacionar-se conosco, relacionamento. E aqui, irmão, eu preciso dizer uma coisa. Eu sinto que esse lugar, ele é muito amado pelo Senhor, muito amado. O Partido de Jesus te ama muito, te ama muito. Como Deus te ama. E eu penso que Ele não vai passar por você. Ele não vai deixar de passar os seus olhos em vocês, em você. Mas a gente precisa estar dizendo para Deus: eu quero, Senhor, esse convite que o Senhor está querendo fazer, o que o Senhor está querendo fazer na minha vida, eu quero entregar minha vida por completo. Por que eu digo isso? Porque o que Deus quer de mim e de você não é que você ofereça parte da sua vida. Deus quer que você entregue uma história para Ele, a tua vida. Não basta eu oferecer 10% somente da minha vida para o Senhor. Dizer para o Senhor naquela hora: Senhor, assim que eu tenho que oferecer 10%. Deus está dizendo assim nessa noite para você, irmão: olha, eu quero você comigo. Eu quero ser Senhor dos seus sonhos, dos seus projetos. Eu quero ser o Deus que revela para você qual será o teu futuro. Eu quero escrever a tua história. Não ofereça somente um parágrafo assim: olha, essa parte do livro, Deus, o Senhor pode escrever. Ele quer escrever a sua história inteira. Ele quer escrever a tua história no nome de Jesus. Ele quer usar você como um referencial de intimidade para com Ele. Um referencial de como que se anda com Ele, de quem andou com Ele. Algumas vezes, os discípulos de Jesus, quando eles estavam passando, a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, as pessoas olhavam para eles e diziam assim: poxa, olha o jeito que esse cara fala, só pode ter andado com Jesus. Olha o jeito que esse cara anda, só pode ter andado com Jesus. Olha como é que esse cara faz, só pode ter andado com Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que os discípulos se impregnaram tanto de Jesus. Tem uma passagem em Atos que diz que eles pegaram até o sotaque de Jesus. Andar com Cristo. Eu conheço um testemunho de um missionário que ele foi fazer missões nos índios.
E em chegando lá, ele foi pregar para os índios, ele foi apresentar Jesus para os índios. E aí os índios começaram a ouvir, e ele começou a pregar para Jesus. Tá? Aí os índios falaram para ele esteve aqui. Ele, peraí, você está querendo falar de Jesus, de Deus, você está falando, não, ele esteve aqui. Os índios, depois que o missionário entendeu que um outro missionário que antecedeu a ele, pregou para aqueles índios, e ele representou tão bem o reino de Deus, ele representou tão bem a Jesus Cristo, que a vida dele para os índios se confundiu com a vida de Jesus, quando aquele homem pregava para eles a palavra de Deus. Você está entendendo? Ser discípulo de Jesus, caminhar com Jesus, desenvolver relacionamento com Ele. Às vezes a gente pode ser, quem sabe, até mesmo confundido com Ele. Esse é o ponto ideal, é quando a gente entende que ser discípulo de Jesus se parecer tanto com Ele, a ponto de ser confundido com Ele. Jesus, irmãos, ele quer uma geração assim, que anda tanto com Ele, que quando você abrir os lábios, as pessoas vão dizer assim: eu vejo Deus na sua vida. Onde é que está Jesus? Me mostra o caminho. Eu estou vendo Jesus através de você. É isso, irmão. Isso aí é intimidade. Isso aí é fluir na graça de Deus. Deus está levantando aqui, quase que eu quebrei aqui agora, uma geração de líderes. Deus está levantando, eu creio. Líderes, eles irão conduzir a igreja no caminho que é a razão de ser a igreja. Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus estabeleceu a igreja, Jesus que estabeleceu a igreja, a razão de ser a igreja é ir pregar o evangelho. Nós precisamos de homens e mulheres que resgatem esse princípio do ide e mais, que façam isso encharcados pelo caráter de Jesus. Gente que tem o caráter de Cristo, gente que representa Jesus com intimidade com Deus. Nós não precisamos de homens que somente passaram por um curso de formação de liderança, que somente estudam um seminário teológico, mas a gente precisa de homens que andam com Jesus, de mulheres que andam com Jesus. Está me entendendo? Porque são esses que Deus vai entregar autoridade, que Deus vai entregar unção, que Deus vai entregar poder nas suas orações. Poxa, por que não aconteceu comigo ainda, pastor? Porque quem sabe você não entregou a sua vida para Jesus nesse nível de intimidade com Ele. Você entrega seguro, entrega uma parte, mas ele tem muito. Jesus, ele não pode ser senhor dos seus sonhos, não pode ser senhor dos seus projetos. Jesus, ele não governa todas as áreas da sua vida. Em determinadas áreas você diz: aqui não pode, porque aqui é a minha carne, aqui é o meu pecado, aqui é o meu desejo, aqui é o que eu quero. E Deus está dizendo isso de uma forma muito clara. Olha, a igreja, ela precisa de líderes apaixonados por Jesus, líderes que vão conduzir a igreja assim. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse, muito maravilhoso, irmão, mas ao mesmo tempo é um momento muito arriscado. Eu vou dizer para você o porquê. Quando as promessas de Deus elas começam a se cumprir, é o momento em que a gente precisa ficar mais atento. Mais atento. Você, por exemplo, pode prestar atenção na palavra. Você verá que Josué, quando as muralhas de Deus, as muralhas de Jericó caíram, as promessas de Deus elas estavam começando a se cumprir. As muralhas caíram, ou seja, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Você observa que exatamente nesse momento o povo baixou a guarda. Veja lá. Não precisamos mandar tanta gente assim para a cidade de Ai, porque a gente está com uma bola toda aqui, né? Nós não precisamos orar para Deus tirar nada do nosso coração, porque olha aquilo que Deus fez. Não é possível, depois de tudo aquilo que Deus fez, no meu coração ainda armazena, esconde alguma coisa que seja podre. Você está entendendo? Está entendendo que Deus está falando com você aqui? E Deus está, irmão, cumprindo essas promessas na igreja, promessas de prosperidade, promessas de levantar líderes comprometidos com a sua visão, paixão pelo rei. Mas é nessa hora que a gente não pode dar mole. Nessa hora que a gente precisa falar: Senhor, sou no meu coração, e vê se há em mim algum caminho do mal, vê se há em mim, vê se os meus olhos estão escolhendo alguma coisa que seja impura. Eu não quero armazenar isso. José baixou a guarda, irmão, e foi exatamente nesse momento, observa lá,
que aparece um camarada chamado Acã. Exatamente quando baixou a guarda, Acã apareceu. E Acã, ele disse o seguinte, ele disse assim: olha, eu vim e peguei a capa da Babilônia, uma capa babilônica. Presta atenção, irmão. Ele dizendo assim: olha, eu vi uma capa e eu não resisti. Eu vi aquele pecado e eu não resisti. Eu cometi aquele pecado, mas eu não cometi publicamente. Eu escamoteei ele, eu camuflei ele. Foi um pecado que eu trouxe e escondi debaixo da minha tenda. Sabe o que isso aqui está falando, irmão? Isso fala de algo que está escondido no nosso coração. E para líderes excelentes do reino, é nessa hora que a gente precisa arrancar tudo e trazer para fora. E a gente se confessar diante de Deus, expor o nosso coração e dizer para o Senhor: Senhor, isso aqui não pode atrapalhar a minha vida, não pode atrapalhar o meu ministério, não pode atrapalhar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou entendendo que o Senhor está me investindo muito alto e eu não posso botar tudo a perder. Eu preciso me confessar. Quem está entendendo, diga amém. Nessa hora, irmão, mais do que nunca você precisa entender que você não pode andar sozinho, que você também não pode andar mal acompanhado, que você precisa, irmão, andar na luz, porque são dias de estabelecimento, são dias de autoridade. É isso que o Senhor está ministrando na igreja. São dias de unção, são dias em que Deus estará levantando pessoas para poder tirar outros do caminho escuro e para transportar para o reino da luz, para andar na luz. Quem está entendendo, diga amém. Foi exatamente isso que Josué fez com Acã. E Josué disse para Acã: Acã, glorifica a Deus, Acã, e confessa o teu pecado. A igreja, irmão, ela está vivendo esse momento, um momento de bênção de Deus, um momento de conquista, de avançar no reino de Deus, mas ao mesmo tempo a gente precisa, irmão, matar qualquer coisa que se configure como pecado dentro do nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender isso, irmão. A gente precisa todos os dias, você, igreja, ouça isso, entenda assim, todos os dias, a gente precisa vigiar o nosso coração, como se fosse provar o nosso coração todos os dias. Até porque diz a Bíblia que o nosso coração, ele é enganoso, não é? É você se confrontar diante de Deus e dizer: Senhor, por que eu estou fazendo isso? Por que eu aceitei isso? Por que eu estou me formando nessa toma de TDM? Por quê? Qual é o teu propósito? Qual é a minha motivação? Deus quer trazer pureza para o nosso coração, para essa geração que Ele está levantando. Porque ao mesmo tempo que estamos possuindo a terra, o Senhor está dizendo para nós: olha, se vocês não removerem toda a impureza no meio de vocês não vão para frente. Isso a gente faz através da intimidade. Deus precisa de uma geração que busca intimidade com Ele. Deus precisa de uma geração que se consagre a Ele. Deus precisa de uma geração que não pegue a capa babilônica. A capa babilônica, ela fala do ministério babilônico. Você vai ver na Bíblia várias vezes essa situação acontecendo, essa coisa de capa. Você vai ver na Bíblia, por exemplo, a capa de Elias. Você vai ver a capa de José, a capa de Paulo. Você vai ver a capa de Pedro. E é interessante que quando Elias ele joga sobre Eliseu a sua capa, ele está querendo dizer assim: olha, você faz parte desse ministério. Eu estou te ungindo com a mesma chamada, com a mesma vocação. Só que é interessante, eu nem falar sobre isso aqui, a chamada de Elias, quando a gente observa a vocação de Elias, ele foi sustentado por povos, ele foi sustentado por viúva. Essa capa não é muito atrativa, mas a capa babilônica, ela teve início lá no livro do Gênesis, quando os homens disseram assim: olha, nós vamos subir, nós vamos elevar o nosso nome até lá no alto, para que as pessoas vejam, para que a gente tenha glória. A capa babilônica, ela fala desse desejo de fazer para que os outros vejam, de fazer para aparecer, de fazer para luxo, de fazer por fama, de fazer até mesmo por dinheiro. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Nesses dias a gente precisa tomar cuidado. Então, nesses dias de avanço inegável, de bênção, de revelação inegável, a gente está vivendo isso, mas tome cuidado, seja simples, seja simples, viva uma vida de simplicidade, viva uma vida de integridade,
de relacionamento com Jesus. Rejeite todas as luzes religiosas. Rejeite todas as luzes que a religião tenta, toda a pompa que ela tenta colocar. Escolha uma vida de intimidade com Jesus Cristo, porque a intimidade com Jesus, ela é mais valiosa que qualquer outra coisa. Nós cantamos aqui agora no louvor: a tua presença me basta. Mais do que o ouro e do que a prata, a tua presença me basta. Que você cantou, você disse: Deus, eu não quero ficar impressionado com as luzes dessa terra, eu não quero ficar impressionado com os clamores, com o poço, com o carro. Eu quero é Deus, eu quero, Senhor, a tua graça me basta. Amém ou amém? Nós vemos aí em Mateus capítulo 7, né? Eu vou encerrar, do versículo 15 ao 20, sobre os líderes que Deus quer usar nessa cidade, sobre os líderes que Deus quer, Deus está liderando aqui nessa igreja, nesse lugar. Nós vemos aqui: pelos seus frutos, pelos seus frutos, diga, sabe como os líderes serão conhecidos? Diga para o irmão assim, ó, sabe como eu vou ser conhecido? Pelos frutos. Oh glória, não é pelo barulho, é pelos frutos. Quem está entendendo, diga amém. Fruto. Irmão, está escrito aí na Bíblia: por um acaso pode um espinheiro gerar uvas? Pode uma uva vir de espinheiro? Ou figos do abrolho? O que Jesus está nos ensinando, em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: o espinheiro, irmão, no espinheiro não há fruto, ele não dá fruto, e Deus quer filhos que deem fruto de verdade. Será que tem um aqui nessa noite? Louvado seja Deus. Para encerrar, amado, eu vou lhe dar um conselho em nome de Jesus. Dizem que conselho, se fosse bom, as pessoas não davam bem dia. Você acredita nisso? Eu não acredito também não. Porque a palavra de Deus é o conselho do Senhor. Ele é gratuito, ela gera vida, a vida de verdade, por mudança. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: fuja de quem critica todo mundo, não com o dedo que Deus está dizendo. Fuja desses que apontam o dedo para todo mundo. Fuja desses profetas que sabem o pecado de todo mundo, dessas pessoas que sabem o defeito de todo mundo. Fuja! Se eu aqui começar a falar o defeito de líderes que eu conheço, de pastores que eu conheço, ou de pastores que estão conhecidos, sabe o que vai parecer? Você diz assim: nossa, o pastor Ronald é uma vez. Sabe por quê? Porque quando eu falo do outro, eu escondo de verdade eu sou. Quando eu falo do outro, eu estou escondendo para você o fato de eu ser falho, de eu ser pecador, eu estou dizendo que eu não tenho defeito, eu estou me justificando em cima do outro. Quem está entendendo, diga amém. O verdadeiro líder, irmão, ele lidera pelo caráter de Jesus na vida dele. O verdadeiro líder, ele lidera pela santidade, ele lidera pela unção de Deus sobre a sua vida, pela presença de Deus sobre a vida dele, e não mais outra coisa. Eu quero convidar os formandos para que viesse aqui tomar seu lugar aqui na frente. Queria chamar o pastor Carlos, pastor Laura, que faz parte também dessa mesa diretora aqui do PDN, foram também ministradores ainda ao longo desse curso. Eu queria convidá-los aqui, os 3 pastores também. Nós vamos ungí-los, nós vamos orar por você. Pode deixar o certificado aí, ninguém vai pegar não, fica tranquilo. Nós vamos orar. Esse é o momento do envio, é esse. É o sentido do envio. Irmão, preste atenção, em nome de Jesus. Eu quero falar para você que o Espírito de Cristo, ele está passando os olhos sobre você. Amém? Deus enxergou você, Deus está levantando você, e chegou o momento de você ser enviado. Chegou o momento de você sair para fora dos portões dessa igreja e vocês revelarem lá fora o coração de Deus a outras pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo é simbolizado como óleo. Jesus, está escrito lá em João capítulo 20, versículo 21, que após a sua ressurreição e após a morte de Cristo, está escrito que ele concedeu o Espírito Santo aos seus discípulos. E ele disse assim: olha, assim como o Pai me enviou, agora eu envio a vós. E o Espírito Santo estará sendo representado sobre a sua vida agora, sobre a tua fronte, a tua testa, consagrando a sua liderança, consagrando o seu coração, te enviando a missão. Portanto, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Os pastores estarão ungindo, nós vamos estar orando. Curva a tua cabeça nesse instante.
Deus está sobre você. O Espírito chegou você. Toda a igreja esteja em espírito de oração. Você faz parte desse momento. Você faz parte dessa conquista. Você está alegre junto comigo. A sua alegria, a alegria da igreja, a alegria da igreja, a nossa alegria. Portanto, interceda agora. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo está te ungindo nesse momento. Chegou a hora de você ser aquilo que Deus quer que você seja. A vocação com que Ele te chamou. Chegou a hora de você se transformar daquilo que Deus tem te chamado. Quem sabe há tanto tempo, quem sabe há quantos anos você tem não entendido o propósito de Deus, irmão. E Deus se separou a noite deste dia para dizer para você: olha, filho, olha, filha, você é tão precioso para mim, você é tão importante para mim, eu conto tanto com você, que eu separei esse momento para dizer o quanto eu te amo, o quanto que eu quero usar você, o quanto que eu conto com você no reino. Se alguém disse para você um dia que você não zera a esquerda, que você não prestava para nada, que você não chegaria onde você está chegando, eu quero te dizer que eu sou o Deus que transforma maldição em bênção. Eu sou o Senhor que estou aqui te dando aptidão ao teu chamado, ao teu ministério. Receba a minha unção agora, receba o Espírito Santo agora, o Espírito da promessa. Seja forte no Senhor, seja forte no Senhor. Creia uma unção sobrenatural de Deus aqui neste lugar, aqui neste altar, aqui hoje. Deus está dizendo que você pode. É Ele que te escolheu, irmão. Você e mais Deus é maioria. Você não está só, você está com a maioria. Ele é sobre a sua vida. Ele que te separou para este momento, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele te separou. Senhor, tua palavra nos assegura, Deus, que o Senhor é quem vai à frente, que a tua presença, Senhor, que garante vitória dos teus filhos. E a nossa oração, Deus, nesse momento, é que venha sobre eles um manto de excelência, Senhor. Que eles sejam assíduos, que eles sejam perseverantes, que eles confiem em Ti, Senhor, e que eles não retrocedam diante da dificuldade, que eles não retrocedam diante de um pecado tenebroso, mas que eles possam olhar para Ti, Senhor, e ser iluminados pela Tua presença que vai à frente deles. Senhor, nós abençoamos os Teus filhos com toda sorte de bênção, que aonde eles tocarem, Senhor, que o Senhor dê a eles, ó Pai, por possessão, que o Senhor dê a eles, ó Pai, por conquista. A unção que ministramos sobre a vida dos Teus filhos é uma unção de conquista, uma unção de prosperidade na área espiritual, Senhor. Senhor, rasga o céu sobre a vida dos Teus filhos. Traga o entendimento necessário, a maturidade necessária, para que eles possam ver o Senhor atuar, ó Deus, na vida deles e através da vida deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja pode aplaudir o Senhor nesse momento. Você está alegre, então aplauda o Senhor mais forte que você puder. Glória a Deus. Glória a Deus. Vive de todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. O Senhor tem nos chamados para ser, acima de tudo, discípulos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Pode se sentar. Obrigado, irmã Thaís.